Fala galera, boa noite, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, né, no mundo dos esportes. Hoje todo mundo anda bastante ansioso, então a ideia é a gente falar um pouco sobre controle de ansiedade, como a gente pode se relacionar aí no nosso dia a dia, tendo ali a nossa prática esportiva como algo interessante pra gente. Então a galera tá chegando aí, então Natan, Café com Terapia Online, Major Oficial, Crica, galera chegando, obrigada aí gente por presenciar e já separem aí as perguntinhas de vocês, que hoje é só uma introdução sobre ansiedade, depois a gente vai falar um pouquinho sobre tudo relacionado aí a esse mundo, tá? Primeira coisa que é importante a gente entender é que a ansiedade, ela é uma emoção dentro do fenômeno de estresse psicológico. Então são coisas diferentes, estresse e ansiedade. Normalmente as pessoas acham que estresse e ansiedade é a mesma coisa, que é aquela velha história do que veio primeiro de ovo ou a galinha. Então se a gente pode relacionar algo é que o estresse, ele é uma situação e que a ansiedade é uma emoção que está dentro do estresse. Na prática, o que a gente vê sobre o estresse? A gente tem uma história onde o estresse, né, ele parte de um estímulo que gera estresse, que é o estressor pra gente, né? E como é que gera esse estímulo? Baseado na nossa história de vida. Então, a partir daquele estímulo que gera um estresse, a gente tem uma mudança, um desequilíbrio ali na nossa estrutura, né, no nosso mundo aí interno, e a partir disso a gente tem um estresse, né? Então, uma das reações que a gente tem de estresse é a ansiedade. A ansiedade, ela é um fator muito importante porque ela é um termômetro aí na nossa vida. Então, se a gente não sente nada de ansiedade, a gente também não consegue lidar com a nossa emoção, com as situações que a gente tem ali na nossa vida, né? Só para eu entender um pouquinho de toda essa turma que está aqui com a gente, tem aqui ao vivo 96 pessoas online, a maioria são esportistas ou são pessoas que não praticam esporte, para a gente ter uma ideia aí de para onde nortear o nosso papo. Vão falando aí, galera. Quem é esportista, o esporte que pratica, porque isso também muda bastante na relação de estresse e de ansiedade. Vamos vendo ali, Fábio, Elisete, Elivan. Todo mundo aí é do trabalho, da casa ou tem uma prática esportiva pra gente nortear aí a nossa conversa. Podem respondendo, que aí eu vou analisando as questões que vocês fazem. A Elisete diz que não tá fazendo nada por conta. Não tá praticando nada no momento. Mas na sua vida, Elisete, você deve ter alguns momentos que te geram ansiedade. Então, o que é importante? Você entender que estímulo, em que situação você tem um estressor, né? E em que momento você consegue café com terapia fazendo caminhadas regulares, legal, galera respondendo futebol. Em que momento que você consegue lidar com essas questões, né? E melhorar essa relação de estímulo-resposta. Então, o que é o estímulo-resposta? Você tem um estímulo estressor, entender como que você reage frente a isso. Se você consegue se manter, se você fica mais ansiosa, se você tem uma sensação, um sentimento ali de preocupação, se você tem mudanças fisiológicas. Então, muitas vezes a gente fica tão estressado que a gente também tem algumas mudanças ali fisiológicas. Então, dor de barriga, começa a transpirar, gaguejar, que mais? O coração acelera. Então, uma série de coisas que a gente percebe que a relação vai mudando ali de acordo com uma situação estressora. O que a gente tem aí de importante nesse estado de ansiedade, né? Então, quando a gente fala que um estado de ansiedade é aquilo que vai te colocar para você reagir frente a uma situação. Então, num primeiro momento, a ansiedade é um fator importantíssimo da nossa vida.
Se você não sente ansiedade, você provavelmente não tá vivo. Então, todo mundo que tá vivo tem uma ansiedade aí, coisas que a gente tem relacionadas na nossa vida, tá? O que é importante a gente falar um pouquinho sobre as dimensões da ansiedade. Em alguns momentos vocês vão ver que eu vou dar uma olhadinha aqui no meu caderno, porque tem coisa pra caramba, ó, CrossFit entrando, então o pessoal da caminhada, da corrida, tem bastante gente de modalidades diferentes, do vôlei, da natação. Isso aí, gente, vão mandando suas questões que a gente vai tomando nota aqui, né? Na medida do possível eu vou respondendo. Lembrando que as questões eu vou deixar para o final, então um pouquinho de paciência aí comigo também que vai dar tudo certo. Quando a gente fala em ansiedade no mundo dos esportes, normalmente a gente sente o quê? Ansiedade no pré-competição, ansiedade de lesão física, uma ansiedade de competição, uma ansiedade do desconhecido também. O desconhecido muitas vezes ele gera uma sensação aí de ansiedade pra gente. Então tudo isso é importante pra gente ter essa percepção do que muda na nossa relação com o mundo que vai trazendo esses sentimentos pra gente. Ah, Aline, mas como é que eu faço para lidar com tudo isso? Num primeiro momento é identificando, né? Se você não faz terapia, se você não tem nenhum modelo aí de aconselhamento, seja uma terapia clínica lá com psicólogo no consultório, ou seja um acompanhamento psicológico esportivo para a prática esportiva, começa a analisar, fazendo um autoconhecimento, que situações que te geram esse estresse, que estímulos que te geram essas sensações e a partir disso, o que você pode melhorar para amenizar essas reações, para que você tenha menos pensamentos desagradáveis, pensamentos negativos, né, que a gente fala, para conseguir controlar também as nossas mudanças fisiológicas, então a gente também tem controle sobre isso. Tudo isso é bem importante e começa a partir do nosso exercício interno. Então, se você consegue fazer esse exercício interno, provavelmente você vai conseguir ter uma relação melhor com esse estímulo que tem te gerado estresse, tá bem? Quando a gente fala em ativação, ansiedade, performance, nos esportes existe uma zona que é chamada de zona ótima, que é uma zona de ativação do atleta para ele ter uma boa performance. Então, cada atleta tem um momento, se a gente fosse colocar ali um termômetro, cada atleta tem a sua temperatura, que é essa zona ótima. Essa zona ótima é o momento em que o atleta ele tem um melhor aproveitamento dele. E isso pode ser no início da prática, no meio da prática, no final da prática, né? Normalmente as equipes elas fazem exercícios para que você, atleta, consiga ter uma zona ótima durante a partida. Então também não vai adiantar você ter toda uma ativação e não conseguir fazer isso lá no seu momento de mostrar para o que veio, né? Lembrando que cada modalidade, gente, tem ali as suas linhas tênues, né? De equilíbrio, de ativação, do que faz, do que melhora. Porque se a gente for ver o nível de ativação para uma pessoa que faz uma corrida, é diferente de um nível de ativação para uma pessoa que faz um levantamento de peso. Até pensando em tempo de partida, né? Do tempo que essa pessoa tem para execução de movimentos, para execução de coisas em que ela tem ali para desenvolver dentro da modalidade dela. Então, existe também um perfil de atleta e esse perfil de atleta, ele é voltado para aquela modalidade, né? Competências, comportamentos que esse atleta precisa desenvolver para aquela modalidade, para ele ter um bom aproveitamento. Então, o nível de estresse, ele também vai ser bem importante para perceber se essa pessoa, ela tá na modalidade adequada e vai ter um bom resultado, um bom rendimento ou não, tá? Então, são coisas aí importantes para a gente perceber. Mas vão mandando suas questões, gente. Vão perguntando aí também. Coisas que a gente tem de importante dentro da zona ótima de desempenho, né? O estado de ansiedade
você atleta, para você produzir um bom rendimento, você tem que identificar essa sua zona ótima. E quem pode te auxiliar a encontrar essa sua zona ótima de ativação para a modalidade em que você pratica? O seu treinador, o seu psicólogo do esporte. São exercícios que são realizados, isso dentro de uma prática cotidiana, não é algo rápido, não é algo que é um miojo que faz em 3 minutos, tá? Então existe toda uma prática, uma série de técnicas que nós, como psicólogos do esporte, a gente já consegue realizar isso sempre trabalhando ali em conjunto com o atleta, que é o sujeito da situação, e com o treinador, equipe técnica, o time, quando é um atleta que participa de um time. Então são coisas importantes para a gente perceber e ver o quanto isso é diferente de uma modalidade para outra. Aqui a gente vai fazer sempre um caminhado ali entre as modalidades. Como tem gente de todos os esportes possíveis e imaginários, então a gente não consegue falar direcionado para aquela modalidade, tá? Então quem tiver também questões específicas à modalidade, a gente também pode responder daqui a pouquinho, tá? Dentro de um nível ótimo de performance, a gente tem também um nível de ansiedade, né? A gente tem também estados emocionais que são positivos. Então, para você atingir essa zona ótima, você precisa estar muito bem emocionalmente, com sentimentos positivos, com uma sensação positiva de determinação, de prazer, um flow feeling que a gente fala. E tudo isso vai ser importante para você atingir o seu nível ótimo de performance, tá? Na psicologia a gente diz que sempre tem muita coisa envolvida, então nós que somos seres humanos à frente de esporte, quando a gente trabalha para rendimento, alto rendimento, ou seja ali um campeonato do final de semana que exige um resultado, exige um rendimento, a gente também tem essa questão de deixar tudo bem alinhado para conseguir gerar esse resultado, senão a gente não consegue, né? De repente, se você está muito ansioso no sentido de não sei como eu vou estar em determinada competição. Então, esse final de semana tem o brasileiro de jiu-jitsu, né? Então, tem atletas que estão super ansiosos, atletas que não comeram, que não estão dormindo direito, atletas que precisam bater peso ainda. Então, tem uma série de comportamentos que também lidam ali na véspera, que a gente tem que lidar ali na véspera de um torneio. Nesse final de semana também tem um torneio início de vôlei, lá em São Bernardo do Campo. Então, atletas jovens, né, adolescentes que vão participar como a primeira competição do ano. Então, você imagina todo aquele comportamento que essa moçadinha tá sentindo ali na véspera. Então a gente precisa também estar muito por dentro de tudo isso, né, das coisas que são naturais ao esporte, de como a gente pode lidar com elas, primeiro para não gerar uma estranheza, segundo para não fazer nada baseado em achismo, né? E com cuidado, gente, de que às vezes o que funciona para mim como atleta, como pessoa, indivíduo, às vezes não funciona para outra pessoa. Então, por isso que a gente tem que ter sempre essa ressalva de ter um profissional, uma equipe qualificada para trabalhar com esse atleta. Muitas vezes a gente vê também uma situação estressante para o atleta de não ter uma figura tranquilizante para que ele se sinta seguro de praticar o esporte dele. E essas figuras normalmente são os pais, são os treinadores, as pessoas que diretamente ali lidam com o atleta. Então, não ter essa figura também é algo que gera um estresse e também uma perda de performance para o atleta. Uma outra coisa também que é muito bacana quando a gente fala em alto rendimento e de suporte ao atleta é a rede de apoio. Então, junto com familiares, amigos, pessoas que esse atleta pode ser ele mesmo. Então, que ele pode, num pós-competição, falar sobre o que ele sentiu, como foi a competição para ele,
né? Como a gente fala, trocar figurinha também com outros colegas, isso também é algo terapêutico, algo importante, um exercício que a gente faz na nossa vida, né? E ao mesmo tempo a gente também tem uma prática que é relativizar com o que aconteceu no passado. Então imagina que numa situação que gerou muito estresse para aquele atleta, ele também pode fazer uma comparação de algo do passado, até para ele poder comparar se ele está mais ansioso ou menos ansioso do que aquela situação do passado. Então são coisas sutis que geram bastante resultado aí na nossa vida, quanto atleta, quanto pessoas. Muito disso que eu tô falando aqui, gente, é pro mundo dos esportes, mas para quem não pratica um esporte ainda, também pode aplicar isso na própria vida. É tudo uma questão de percepção e conseguir ajustar para a própria realidade, tá? Dentro dos esportes, e aí eu vou falar de algumas modalidades que são mais conhecidas, nós temos situações estressantes, situações que por si só já geram estresse no atleta. Então, isso baseado em pesquisas. A gente tem, por exemplo, equipes de futebol, onde o erro numa falha ali, uma falha de defesa, um erro do zagueiro que gerou uma oportunidade de gol para o adversário. Então, muitas vezes o atleta ele já entra com esse sentimento em campo e ele pode até se atrapalhar em alguma situação porque ele já vem sentindo aquilo. Então, a gente também tem que colocar técnicas de relaxamento, de ativação, de controle das condições ou até dos sintomas daquele estresse, para a gente não problematizar aquela situação e aquilo se generalizar, né? Generalizar também é algo que acontece muito no nosso comportamento humano. Então, imagina que uma situação ela pode tomar uma proporção tão grande dentro do nosso comportamento e aquilo sempre acontecer. Então, em 90 minutos de uma partida, aquele comportamento aparecer várias vezes e te atrapalhar na sua performance dentro de quadra e também muitas vezes te atrapalha fora de quadra, tá? Uma outra situação que a gente tem aqui para a galera do vôlei, do tênis, é o erro de recepção de saque. Então, essa é uma situação que também gera muito estresse, porque você tem um erro de recepção de saque, você já permite o ponto do adversário. E dependendo do adversário, isso também faz com que você tenha ali muita pontuação diferente no placar, né? Não é só uma questão de um ponto, né? Mas às vezes essa situação abre um precedente para que aquele atleta acabe com a partida dele, para que ele comece a ficar nervoso, para que ele comece a não pensar direito, ou até esquecer de tudo aquilo que ele já fez, já vem treinando ali. Ele pode também se esquecer nesse momento de nervosismo, deixar de praticar, tá? Outra coisa que gera muito estresse em alguns atletas também é treinar em outro campo. Então imagina que você treinar numa quadra que não é sua, né, que não é a sua casa, isso também gera bastante estresse por conta de desconhecido, não é o solo onde eu piso, não é onde eu tô acostumado a treinar, eu sei ali que aquela bola ela tem uma maciez tal. Então tudo isso gera um sentimento por conta de um ambiente. Então você num ambiente conhecido você tem um comportamento, você num ambiente desconhecido tem um outro comportamento, né? Então tô aqui falando de uma série de situações de ansiedade e como a gente pode controlar essas situações de estresse que levam à nossa ansiedade. Existem técnicas de controle das condições. Então imagina que no medo de pré-competição a gente tem ali um atleta que ele tá super nervoso porque ele vai competir com um determinado time ou equipe, né? Ou até mesmo individual, então ele tem adversários, e aí ele fica com esse receio de enfrentar
um outro adversário. Como que a gente pode ter técnicas de controle da situação? Uma das técnicas é você se preparar e treinar, né? Treinar intensamente, treinar de forma até desigual, né? A proposta de treino de que aquele adversário tem, você fazer mudanças na sua periodização de treino, isso, claro, com o seu treinador. Então, você sempre vai utilizar a sua rede de apoio, não existe atleta que vai trabalhar sozinho, sempre recorra ali à sua rede de apoio, porque eles são as pessoas que detêm o conhecimento, são eles que vão te gerar resultado e te trazer uma melhor prática também. Uma outra situação é você buscar informações sobre o adversário. Então, saber quais os pontos fortes, os pontos fracos que aquele adversário tem, isso também vai te gerar uma segurança maior de saber quem que você vai enfrentar, como você pode lidar numa determinada prova. Pegar aqui um exemplo do CrossFit. Então, se você faz uma análise de concorrentes, agora vai ter o BCC, né, e depois o TCB. Então, se você faz uma análise de concorrentes, você tem lá dos concorrentes diretos, tá, gente? Também não precisa pirar e fazer uma análise de todos os 40 concorrentes. Pega dos diretos, que você sabe que vão competir ali diretamente com você e que vão despontar nas provas ali, na pontuação próxima a você. Entender quais são os pontos fortes, os pontos fracos desse atleta. Então, em que movimento que ele vai melhor, qual movimento que ele não executa tão bem, ou que ele demonstra uma certa dificuldade. E, ao mesmo tempo, também fazer uma análise de quais os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Então, em que movimentos você vai muito bem e em quais movimentos você não vai tão bem. E daí trabalhar, treinar, ajustar ali com o seu treinador no que você pode melhorar, tá? Então, em todo momento a gente vai trabalhar de forma racional, com conhecimento, buscando informação. Existe também a possibilidade de você não querer competir. Então, isso também acontece. De repente, você optou por não participar de uma determinada competição porque você não quer, porque você não gostou, né, dos concorrentes, enfim. Então, você também pode optar por não aderir àquela situação, né? E isso é uma técnica de controle das condições. Então, isso é uma técnica que a gente usa para controle de estresse. Dormir bem também é uma técnica, uma função básica aí que a gente tem. Influenciar o rival. Então, também influenciar o rival tem sido uma técnica de controle de estresse. Hoje em dia, principalmente pelas mídias sociais, a gente tem percebido muito atleta falando nas redes sociais, não ofensas, tá? Mas o quanto ele tem treinado, coisas que ele vem fazendo, influenciando o rival dele a ou treinar mais ou até treinar menos, né? Então, eu já vi atleta, por exemplo, postando que estava lesionado para deixar as pessoas que eram os concorrentes, né, os rivais dele, acharem que ele estava machucado, que ele ia super mal na competição, até que nem ia competir. E aí chegou lá no dia da competição, o cara mandou super bem, fez tudo bonitinho, né? Até foi pro pódio. Então, não é um milagre divino, tá, gente? Esse atleta, ele usou dessa técnica de controle das condições e ele teve essa inteligência de pré-competição. Então, hoje em dia, tudo é válido, tudo tá dentro do jogo. E quando a gente fala de aspecto psicológico, todas essas questões são extremamente importantes, tá? Técnica de controle dos sintomas também é uma outra técnica de controle de estresse. O que a gente pode fazer de técnica de controle dos sintomas? Primeira é conversar para distrair. Então, imagina que você tá lá com a sua equipe super ansiosa, num momento ali de pré-competição, conversa de vestiário, né, como a gente diz. Então, colocar uma música, conversar para se distrair, né, esquecer um pouco daquele momento também de estresse também é algo importante.
importante, né? E aí, de novo, tem atletas que usam isso com o que dá certo para eles, e tem outros atletas que vão falar, Aline, mas isso não serve de nada, isso não tem nada a ver para mim. Então, vale a pena a gente também lembrar novamente, cada um tem um jeitinho, uma forma de ser, o que funciona para mim não necessariamente funciona para você, né? A gente bate nessa tecla, porque normalmente as pessoas acham que tem uma forma ali milagrosa de ser o atleta de sucesso, né, ou de gerar resultado sempre a todo custo, mas nós somos seres biopsicossociais. Então, o aspecto biológico influencia a gente, biológico-fisiológico, o aspecto psicológico e o aspecto social. Então, o meio, como nós estamos, como o nosso corpo está, tudo isso vai influenciar no nosso resultado de ser o campeão ou não ser o campeão, de fazer uma boa prova, de não executar uma boa prova. Então, tudo isso é importante para a gente perceber nessa relação do estresse, e que dentro do estresse a gente tem ansiedade como comportamento muito evidente, tá? Então, eu espero que todo mundo tenha entendido essa dúvida aí bem generalizada que todo mundo tem do que veio primeiro, o estresse ou a ansiedade, né? O estresse é uma situação, é um fenômeno, e dentro do estresse nós temos reações emocionais. Uma das reações emocionais é a ansiedade. Então a gente tem outras reações emocionais, pensamentos negativos, mudanças fisiológicas, nervosismo e outras coisas, tá? Voltando aqui para a parte de técnicas de controle dos sintomas, o apoio dos espectadores também é muito importante. Então, a gente falou agora há pouquinho de quando nós treinamos, nós temos uma partida fora de casa, então que a gente tem um comportamento diferente, tem um sentimento diferente, né? Uma ansiedade maior, né? Dando esse exemplo aí de situação. Por quê? Muitas vezes a gente imagina que fora da nossa quadra, do nosso campo, a gente tem menos apoio dos espectadores, ou tem uma torcida menor. E isso mexe também com o nosso resultado, com a nossa forma de jogar. Então, ter apoio ou não ter apoio dos espectadores também é uma técnica de controle dos sintomas. Um treinador motivador, gente, eu gosto muito de reforçar isso como uma técnica de controle dos sintomas, porque eu canso de ver atleta que não tem um treinador motivador. E aí a gente não tá aqui para julgar os treinadores, mas vale a dica de que treinador, saiba quem é o seu atleta, saiba quais são as motivações que o seu atleta tem, o que o motiva, o que o desmotiva, e principalmente nessa relação com você. Então, é um treinador que ele tem por hábito validar o acerto? Ou ele só se relaciona com o atleta sobre o erro, né? Eu já vi muito isso. Então, quando o atleta acerta, quando ele faz determinada coisa, quando ele pontua, quando ele faz o movimento correto, faz uma boa jogada, o treinador não fala nada, acha que foi só obrigação do atleta. E quando o atleta faz um erro, então teve um passe errado, ou não conseguiu entrar num movimento ali de snatch lá no crossfit ou no levantamento de peso, daí o treinador escurraça o atleta, xinga, fala um monte e tudo mais. Então isso também é uma situação muito delicada, porque imagina que se esse atleta ele ficou desmotivado nesse momento, o nível de ansiedade dele aumentou, se ele tem a oportunidade de fazer mais alguma coisa certa, vai ser quase nenhuma, ou vai sei lá, cai drasticamente. Então a gente tem que pensar sempre em situações motivadoras, situações prazerosas. O treinador tem que ser um cara motivador. Ah, Aline, mas aí eu não posso chamar a atenção dele, do meu atleta? Eu tenho que sempre ser fofinho com ele? Não, gente, não é isso.
né? Você tem que ter uma relação de sinceridade, e normalmente essa relação ela é algo construído, né? Se vale a pena falar sobre erros, sobre melhorias, é no pré-competição ou no pós-competição. Durante a competição a gente não muda nada. Eu uma vez ouvi um treinador falando que durante a competição ele só estava lá para aplaudir, porque tudo o que ele podia ter ensinado para o atleta ele já tinha ensinado. Então é isso mesmo, né? Eu validei o que esse treinador falou porque ele tem toda a razão. Ele não vai ensinar nenhum tipo de movimento, de jogada ou de passe para aquele atleta no momento ali da competição. O momento da competição é para a gente praticar aquilo que a gente faz todos os dias como atleta, tá? E uma outra coisa também que é bem importante, pegando o gancho aí de treinador, são o bom clima dos treinos. Então, quando a gente tem treinos que são agradáveis, quando a gente faz parte de uma equipe bacana, onde todo mundo se respeita, todo mundo se gosta, né? A gente tem uma relação ali de falar sobre as coisas boas e as coisas ruins, né? Quando dá algum conflito, porque equipes têm conflitos, gente, é normal. Todo grupo de pessoas nós temos conflitos. Então também conseguir sentar com a equipe e conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo, cada um esclarecer ali como se sentiu, o que achou, o que falou ou não falou, para dar oportunidade de mudança. Porque sempre que a gente tem uma rusguinha, alguma coisa que não foi dita ou foi influenciada por outros, ou foi alucinada por nós, o que é uma alucinação? A gente acha que tal pessoa disse ou fez tal coisa, mas não tem certeza, não falou com essa pessoa para ter certeza, gera uma série de conflitos e a equipe fica nebulosa, como a gente fala, né? A equipe fica nebulosa porque as pessoas não conseguem se entregar, não conseguem se respeitar, não conseguem confiar umas nas outras, e isso também gera uma queda de performance, tá? Então é algo importante ali pra gente também ter como um controle das condições no controle do estresse. E pra gente finalizar, gente, existem também técnicas de respiração, de meditação. Então, tá muito em alta as técnicas de respiração que a gente pode fazer para mudar esse nosso sentimento dentro de uma situação de estresse. Situações onde a gente tem uma técnica de respiração relaxante, específica, ela faz com que a gente tranquilize o nosso corpo, com que a gente desacelere o nosso batimento cardíaco, a nossa respiração ela fica mais leve, a nossa fala ela fica mais tranquila e consequentemente a gente tem mais oxigenação no cérebro. Então a gente também vai pensar melhor, vai equalizar melhor ali os nossos pensamentos, tá? Isso é uma técnica para a gente levar para a vida, dentro e fora de quadra, dos campos e tudo mais. E aí existem milhares de exercícios de concentração, respiração, meditação, e eu sou adepta de todos eles. Claro que a gente, quando vai trabalhar com atleta no aspecto acompanhamento psicológico, a gente dá uma olhada no que funciona para esse atleta, no perfil que esse atleta tem, e vai trabalhar uma técnica com maior aceitação do comportamento desse atleta. Então também não faz sentido nenhum a gente falar para um atleta meditar 30 minutos se ele não consegue meditar 5 minutos, ou se ele não consegue controlar a respiração dele para ter um relaxamento, tá? E uma outra técnica também muito legal que a gente tem de controle do estresse é o biofeedback. O biofeedback, para quem não sabe, é uma técnica que a gente tem um procedimento tecnológico científico de eletrodos que você coloca na pele e na cabeça, tá? E através desses eletrodos a gente controla toda a parte de ativação, motivação, comportamentos ali de ansiedade, de estresse emocional do nosso atleta a partir da oscilação física dele, então de temperatura, de batimento cardíaco, de transpiração, de respiração. Então a gente tem ali uma série de coisas que a gente vai percebendo e vai melhorando isso com o nosso atleta
a partir de uma tecnologia. Então, nós que somos seres hoje super tecnológicos, a gente tem que usar esse recurso também para conseguir mostrar para o nosso atleta, que a melhor parte é essa no biofeedback, que você trabalha usando um sisteminha também. Então o atleta ele consegue ver os resultados dele. Alguns sistemas têm ali games, então a gente tem ali uma técnica para aquele games rápidos, não é videogame, tá? E a partir disso a gente consegue fazer um controle de respiração, de ativação do atleta, de questões emocionais, né, estresse emocional. Então é uma coisa bem legal aí pra gente ter como um elemento bacana aí quando a gente fala em performance de atleta, tá? Outra coisa também bacana que tem no biofeedback é um controle de dor. Então, quando a gente tem atleta lesionado, atleta que está numa reabilitação, nós temos também o uso do biofeedback para trabalhar toda essa nova realidade do atleta lesionado. Então, isso é muito legal, porque o atleta ele tem uma percepção de como ele está reagindo frente ao comportamento dele, de lesão, de sensações que ele tem naquele momento. Então, tudo isso a gente vai conseguindo ali mapear e mostrar para o atleta trabalhando sempre junto com ele, tá? Então, não é aquela situação, gente, de tomografia, onde você fica dentro de um aparelho e o profissional que está te acompanhando fica numa sala à parte. Não é isso, a gente está ali frente a frente, com os eletrodos todos ali no corpo do atleta, fixado na cabeça, muitas vezes na mão, até batimento cardíaco, né? Cada sisteminha de biofeedback tem uma orientação diferente, né? De qual estímulo que ele vai captar. E aí a gente já trabalha isso junto com o atleta, fazendo um apanhado das situações que são importantes para aquele momento e ao mesmo tempo já tendo um retorno dele sobre como ele tem se sentido, o que ele está percebendo com aquele exercício, em que momento ele relaxa mais, em que momento ele fica mais ativado. Então tudo isso é bem importante para a gente já conseguir ter dados e mostrar para o atleta. Uma das questões que a gente tem muito fortes em consultório e quando a gente está ali no acompanhamento fora com o atleta, o que é o acompanhamento fora? No setting onde ele treina, na quadra, na academia, no box de crossfit, seja ele em time ou seja ele individual, a gente faz sempre esse acompanhamento com o atleta e percebe que ele precisa desse feedback do que está acontecendo, como as coisas têm fluído, porque senão o atleta ele fica perdido, né? Então, dentro dessa relação de estresse, de ansiedade, tem muita coisa ainda que precisa ser desmistificada, muita coisa que precisa ser compreendida, primeiro, por nós, seres, pessoas, e depois pela equipe que trabalha com a gente. Então, médico, psicólogo, fisioterapeuta, o nosso nutricionista, o nosso treinador, educador físico, personal, tá? Então, toda a nossa equipe, rede de apoio, a gente chama aqui de rede de apoio, que são as pessoas que fazem acontecer junto com você, atleta, todas essas pessoas, elas têm que entender muito bem como que você funciona e, claro, cada um dentro da sua especialidade e mais do que isso, ter sempre um bate-papo ali entre todos, visando o sucesso do atleta. Então, tudo isso é bem importante e a gente sempre vai bater nessa tecla de falar sobre, de deixar a coisa mais simples, tá? Gente, eu vou abrir aqui para as questões, então fiquem à vontade para mandar perguntinhas. Eu vi que tem bastante gente, obrigada aí por terem acessado, terem vindo aí para nossa live, fico muito feliz. E esse foi um tema bastante pedido pelas pessoas que seguem o nosso canal no YouTube, que é o Experience Fit. Depois vou colocar postagem lá no nosso Insta. Meu Facebook eu tô mudando a página, então era um perfil pessoal, agora eu vou migrar todo mundo para a página profissional, que é psicóloga Aline Borges.
E aí, peço um pouquinho de paciência, porque como eu não tenho uma equipe que me ajuda nesse sentido de mídia, então eu vou fazendo as coisas na medida em que dá. E sempre que vocês tiverem questões, puderem mandar temas ou as dúvidas, me mandem inbox, que aí eu vou colocando na nossa programação para sempre conversar com vocês. Esse bate-papo ele é muito importante para a gente levar informação para todo mundo e todo mundo perceber o quanto a gente pode mudar na nossa vida, tendo ali outros profissionais, outras pessoas que podem nos ajudar e também levando a psicologia do esporte para vocês. Ainda tem gente que tem muita dúvida, confunde com outras áreas de atuação ou às vezes nem sabe para o que serve. Então é legal também a gente conversar sobre isso, tá? Mandem suas questões, vou colocar aqui mais uns 5 minutinhos para a gente acessar as questões de todo mundo e aí eu vou respondendo também na medida do possível, tá? Se não quiser se identificar, também pode, tá, gente? Então pode mandar questão, aí só coloca por favor, não me identificar, alguma coisa assim, porque eu sei que também tem pessoas que são patrocinadas, estão em clubes, ou até pessoas de clubes que estão acompanhando aqui a nossa live, que muitas vezes não querem se identificar também para fazer questões, né, tirarem dúvidas e tudo mais. Então, fiquem à vontade aí para perguntar, tudo dentro dessa linha de estresse e ansiedade. Enquanto isso, vou dando uma olhada aqui, vou vendo se a gente esqueceu de alguma coisa importante, porque é muita informação. Eu fui conversando com vocês sobre os aspectos mais importantes do tema, então tem muita coisa. Tem livro específico de psicologia do esporte, tem filme baseado em modalidades, em teorias e questões motivacionais, então isso também é legal para quem gosta. E eu acho que é isso, gente. Então, vou finalizar aqui a nossa live. Super obrigada para todo mundo que entrou, que mandou um aceno, que gostou aí. Para quem puder, indica e acessa o nosso canal lá do YouTube, Experience Fit. Curte aí, segue o nosso Insta, compartilha com os amigos. E para quem tiver no Facebook também, a live de hoje foi só para Insta. Então entra lá no nosso Facebook, faz essa curtida aí, dá o seu like pra gente conseguir migrar todo mundo, não deixar ninguém para trás ali do nosso perfil pessoal. Perfil pessoal, gente, por que eu mudei? Que me mandaram perguntinha. Mudei porque eu bati ali 5.000 pessoas, eu não consigo adicionar mais ninguém e o Facebook ainda não tem aquele recurso de conseguir fazer uma coisa automática, né? Então a gente tem que criar uma nova página comercial e daí eu não consigo migrar as pessoas do perfil pessoal diretamente. Então tem que ser um a um e aguardar aí o tempo de cada um, tá bem? Gente, super obrigada. Então mandem suas dúvidas, suas questões em inbox, eu vou respondendo. Se demorar um pouquinho, só paciência, mas eu respondo todo mundo. E aí a gente se vê no próximo tema semana que vem, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo pra vocês e bom final aí de quinta-feira. Beijo. Ai, Pedro. A Jaqueline Alves mandou. Pedro também tá te assistindo aqui. Beijo, Pedro. Tchau, gente. Valeu.